a gente, na aula anterior, no caso, né, a gente falou sobre sistema de numeração, certo? A gente também falou sobre formatos de instruções, você precisa de formato de instruções, e se você for um processador, onde você começa a olhar qualquer instrução, lembra disso? Você tem vários formatos de instrução, você tem que ter um campo que você olhe, e nesse campo você descobre o formato. Se você não tiver esse campo, como é que você vai saber que o formato é esse ou aquele? Você gasta bits para isso. Então os formatos têm que estar identificados de alguma forma. Você tem um campo. No nosso caso, do processador nosso, a gente vai ter um campo de opcode, os 6 primeiros bits. Você olha aquilo ali e você sabe muito mais sobre a instrução. E mais, a gente está trabalhando com o MIPS, processador MIPS. Provavelmente vocês nunca ouviram falar dessa arquitetura, ou ouviram falar bem pouco e nunca estudaram. E vocês vão notar que ela é feita com instruções super regulares, muito regulares. A gente falou um pouco da questão histórica, de simplificação das instruções, ok? E aí, o que eu fiz? Hoje a gente vai passar pelo conjunto de slides do capítulo, um bom pedaço deles, porque a gente já viu alguns conceitos, nós vamos recapitular alguns conceitos e vamos passar para ver algumas instruções do processador. Em linhas gerais, as instruções não são de forma alguma surpreendentes para vocês. Vai ter uma instrução de soma, vai ter subtração. Então essa parte aí eu vou passar um pouco mais rápido hoje, certo? Porque simplesmente são mais algumas instruções para vocês. E vocês vão aprender a programar em Assembly programando. Então minha recomendação para vocês, já tem a lista de exercícios na página, façam exercícios. E venham tirar dúvidas. Que horário é horário de dúvida dessa disciplina? Depois da aula, isso. Quantos de vocês já ficaram aqui depois da aula? Exatamente, né? Vamos lá. Então o que acontece? Dúvidas, gente, você não deixa para o final. Quantas vezes você tirava dúvida lá na França e nos Estados Unidos? Então vamos lá. Certo? Então eu coloquei exercícios lá para vocês. E a gente vai tentar fazer mais coisas, atividades mais práticas. Vocês têm que programar. Programar só aprende programando, não adianta. Certo? Ok? Aqui o foco dessa disciplina não é aprender programação. O foco dessa disciplina é definir o assembly para que você consiga projetar um processador que rode aquilo. Então a gente está fazendo a especificação do processador. É isso que a gente quer. Esse é o processador que nós vamos fazer. Então tudo que vocês vão aprender no capítulo 2 e o início do capítulo 3 significa que na segunda parte do capítulo 3 e o capítulo 4, 5, 6 e 7, vocês vão implementar aqui. Ok? Então, a definição do processador está aqui. Entender isso aqui significa que você vai entender por que você puxou um fio lá na frente e passou um sinal de um lado para o outro. Vai fazer sentido por causa da instrução que você quis. Por que você mandou somar esses dois números? Porque a instrução é uma soma e a gente quer somar. Ok? Então é nessa direção que a gente vai trabalhar hoje. Bom, a gente tinha falado sobre questão de instruction set, que é o conjunto de instruções do seu processador, certo? Computadores diferentes têm conjunto de instruções diferentes. A gente costuma falar muito da arquitetura x86, a arquitetura Intel. Mesmo a arquitetura Intel, nós temos a versão de 32 e 64 bits, e para quem olha um pouco mais para o passado, nós temos a de 16 bits. Embora a Intel venda como um pacotão grande, a gente olha como uma pequena diferença, certo? Mas você pode enxergar isso ou como uma coisa bem grande ou como várias pequenininhas. Além disso, nós vimos também, existem processadores ARM, muitos de vocês têm um deles, ou vários deles, no seu celular ou no seu bolso aí. Quantos ARMs tem dentro do celular que está no seu bolso? Quantos cores ARM tem no celular que está dentro do seu bolso? Oi? 0? Certo, ok, legal. Você não tem celular? Ah, ok. Vamos lá. Quem vai falar menos de 5 aqui? Vamos lá, vamos levantar a mão quem fala menos de 5. Olha, tem alguém que fala mais de 5? Não, né? Você. Quantos tem no seu? 8? 8 armas. Certo. Então vamos lá. Você sabe realmente, o fabricante vai fazer propaganda sobre quantos cores tem no seu celular? Ele faz propaganda sobre quantos ARM tem no seu celular? Você sabia que dentro do seu controlador de display tem um ARM? No seu celular? Um iPhone é esperado que tenha no mínimo 9 ARMs lá dentro. Sabia disso? Muitas das vezes o seu chip que vai fazer comunicação, fazer o rádio ali, ele tem um ARM lá dentro. Certo? Então é o seguinte, eu estou fazendo propaganda que, sei lá, eu tenho 2 cores, eu tenho um dual core para você rodar o seu celular. Só que eu não falo que você tem, por exemplo, mais um outro core para controlar o display, mais um outro, que não está fisicamente naquele mesmo chip, é um outro chip. Ou está separado ali. Então não pensem que o seu processador
você só tem esse número de portas. Tem bem mais dentro do seu celular. Infelizmente, eles não estão todos disponíveis para você programar, certo? Mas é possível que no futuro todos eles estejam, ok? Então pensa que você tem bem mais processadores no seu bolso do que você está pensando ou olhando aí. Mesmo o do Gabriel, certo? Ele tem o X86 ali, mas a foto da sua tela não tem nada. Então, essa resposta é quase correta, ok? Tudo bem? Dá uma olhada no controlador, de repente você consegue até descobrir, se você pegar qual chip que é feito ali, principalmente os chips de comunicação, certo? Eles podem ter um ARM lá dentro. Bom, os computadores iniciais tinham instruções bem simples, a gente falou um pouquinho de história, certo? Você vai botando novas instruções no processador à medida que você quer crescer com esse processador, certo? E você vai botando novas e novas e novas instruções nele. E os computadores normais, modernos hoje, certo? Eles também têm instruções simples e eles criam instruções complicadas que convertem para instruções simples. Então aquela coisa de complexidade do conjunto de instruções acabou mais numa camada ali de abstração, onde você entende programa assembly e tudo mais. Mas na hora de executar elas são simples. E na hora de gerar, muitas das vezes o seu compilador também gera as instruções mais simples, porque elas são mais fáceis de trabalhar. Nem sempre, mas ele costuma gerar as mais simples de todas. A gente vai falar sobre o processador MIPS, certo? Ele recomenda, existe uma empresa chamada MIPS, né? Ela tinha um grande conjunto do mercado de sistemas embarcados, tirando os celulares, ela domina muito do mercado embarcado, tinha muitas impressoras, roteadores, então é um mercado um pouco diferente do que a gente enxerga, certo? Mas baseado em impressoras, baseado em roteadores de rede, equipamentos de rede, muitos deles têm MIPS ali dentro dele, certo? Para quem conhece Access Point, a LinkSys é um dos grandes clientes MIPS, certo? Então você tem rodando MIPS para saber o que está rodando lá dentro. HP usa muito MIPS, certo? E aí nós temos algumas operações. Só para relembrar um pouco, eu tinha falado essa ideia de sintaxe para vocês na aula anterior. Nós temos a primeira instrução que a gente vai ver só para exemplificar, a instrução add. Uma propriedade muito importante do MIPS, ele tem 3 registradores por instrução. Então é muito comum você fazer isso, você não faz igual a do Intel, você só tem 2. E a intenção principal é que a primeira vírgula você substitua por um igual e a segunda pela operação. Essa é a forma de você tentar ler a sintaxe do MIPS. Ok? Então, de A a B, C, ele vai falar A igual a B mais C. Então, A get B plus C. Certo? Várias operações, as operações aritméticas que você pensa, estão aqui. Ok? E só relembrando, o conjunto de instruções do MIPS é bem simples, a gente consegue passar por eles, vocês conseguem entender aí umas 12 instruções, faz as variações delas, a gente vai ver que tem algumas pequenas variações e você faz todo o conjunto necessário para essa disciplina. Então, quando você pensa, vou aprender todo aquele cartão de instruções do MIPS, você aprende 12 básicas e as outras você faz as variações em cima. Ok? E aí tem uma coisa muito importante que, quando projetaram o MIPS, que é o primeiro princípio de projeto, simplicidade e regularidade. Se você faz alguma coisa regular, fica mais fácil de implementar. Então, todas as minhas instruções, eu não sei exatamente o que significa, se ela vai ser uma soma, uma subtração, tudo mais, mas eu sei que eu vou pegar o B, vou aplicar uma operação com C e vou guardar no A. Ok? Isso permeia as nossas instruções, está separado para a gente consegue ter essa ideia bem direta aqui. Ok? Tudo bem, Heitor? Legal? Ok. Então, só para poder mostrar um pouco mais aqui, só para mostrar outras instruções, se você tem uma expressão como f igual a g mais h menos i mais j, a gente não pode fazer uma expressão tão grande assim, então a gente vai tentar pegar o g, somar com h, certo? Somar o i com o j, pegar o primeiro temporário, o segundo temporário e gerar o f nosso de resultado. Então a gente monta através de 3, certo? Sempre 3 registradores. Tem que criar uns temporários, a gente não está falando muito aqui de temporário, de registrador ainda, a gente vai falar daqui a pouquinho, certo? Mas pensa só a ideia, tenta se acostumar com a ideia dessa linguagem assembly, certo? Tenta se acostumar um pouco mais. E aí, a gente tem os nossos registradores, que o MIPS em especial ele tem 32 registradores de 32 bits. Lembra que a gente conversou na aula passada? Eu tenho 32 bits por instrução. E eu preciso endereçar os registradores, quer dizer, eu preciso identificar os registradores na minha instrução. Só para a gente relembrar esse pedaço, eu vou redesenhar aqui para vocês. Um dos formatos só, nós temos 32 bits, né? Certo? A gente, só relembrando, a gente tinha 6 bits de opcode,
Ok? E aí essa instrução do tipo R, ela precisa de 3 registradores. Então tem 3 pedaços aqui da minha instrução. Ó, vou pegar 3 pedaços aqui dela. E esses 3 pedaços vão indicar quais registradores eu vou trabalhar. Então, se eu tenho 32 registradores, eu preciso de 5 bits para identificar um número de registrador. É o registrador 0, o registrador 1, o registrador 2. Então a gente tem 5 bits aqui. 5, 5, 5. Observa que se eu quisesse fazer o MIPS ter 64 registradores, eu teria que passar todos esses caras para 6. Certo? E aí eu posso até perguntar para vocês qual o número máximo de registradores que o MIPS pode ter se a gente olhar só essa instrução. A gente teria que tentar fazer uma conta meio de exagero, né? E você sabe, ok, esses aqui estão fixos, 6 bits. Sobram 26. Se sobram 26, eu poderia virar e falar, ok, eu vou usar esses 26 todos aqui. Não dá para usar 26, eu preciso de um múltiplo de 3, então eu usaria 24. Então eu poderia ter 3 campos de 8 bits. Cada 8 bits, então, eu poderia ter um MIPS com no máximo 256 registradores. No máximo, no máximo. E as outras instruções? Bom, as outras instruções deixa para lá, não seria capaz de fazer isso. Certo? Então, o que acontece? Você consegue projetar o seu conjunto de instruções baseado nessas restrições. Você precisa olhar as restrições que você tem para projetar seu conjunto de instruções. E o MIPS tem, então, 32 registradores. De 32 bits. Só para facilitar para vocês, na dúvida, tudo é 32 e vocês acertam a maior parte do número dessa disciplina. Ok? Bom, e aí tem uma coisa interessante para vocês que eu queria que vocês começassem a prestar atenção em convenções e como a gente vai escrever programas em assembly. Certo? No primeiro momento, a gente pode chamar todos os registradores de R0, R1, R2 até R31. E aí que vem a pergunta para vocês. O que é uma convenção? Filosofia, né? Vamos lá. O que é uma convenção? Andar do lado direito da rua é uma convenção? Dirigir do lado direito? Seu carro para de funcionar se você decidir para a parte da esquerda? Ele para assim, de repente você vai para aquele lado. Tem isso? É uma convenção. Você vê que tem problema se alguns decidirem andar do lado esquerdo ou do lado direito, não é verdade? Então você é fortemente recomendado a seguir a convenção. Mas continua sendo uma convenção, não é verdade? Não é isso? Se você for na Inglaterra, a convenção é o contrário, inclusive. E por isso os carros ingleses são melhores ou piores do que o nosso? Só uma convenção. Ok? Notaram que é uma convenção? Então pronto, nós temos 32 registradores. Você pode usar qualquer registrador para qualquer coisa. Mas existem convenções para facilitar a sua vida. Por que a gente vai facilitar a vida? Certo? Imagina o Pedro, chegou agora há pouco aqui, certo? E imagina que ele tivesse... Bom, então vamos lá. Imagina o Pedro, ele acabou de chegar aqui e ele trouxe de casa um programa em assembly que ele escreveu do MIPS. Ok? Ele escreveu um programa em assembly em casa. Ele trouxe esse programa, está na mochila dele ainda, certo? Depois que ele terminar de comer o bolo, ele mostra pra gente. E aí a gente pega o Charles aqui do lado de cá, ele chegou da França, ou dos Estados Unidos, com outro programa escrito do MIPS também. E aí eu quero que o programa do Charles chame uma função do programa do Pedro. Nota que o Charles tem toda a flexibilidade que ele quiser para escrever o programa dele, e o Pedro tem toda a flexibilidade que ele quiser para escrever o programa dele. Agora, se eles realmente usarem toda essa flexibilidade, o que vai acontecer? Um programa não vai conseguir chamar o outro. Então você precisa ter convenções para montar a sua arquitetura. Certo? Você precisa ter convenções. A partir da camada que a gente falou, conjunto de instruções, aquela primeira coisa que a gente falou, definir as instruções. Eu tenho 32 registradores, eu tenho imediato, eu tenho aquele formato, eu tenho tudo mais. A gente tem uma outra camada acima. Certo? Essa outra camada é que começa a definir as convenções que nós precisamos. Então nós temos aqui a primeira camada, que é o conjunto de instruções. Certo? E essa camada aqui, você normalmente espera ter hardware aqui e ter software aqui. Certo? Essa é o limiar dessa camada. Só que agora, seu software não vai ser você, o Leonardo, lá que vai escrever 100% do software que ele vai precisar da vida dele inteira. Inclusive do processador do celular até o desktop, passando pelo servidor do banco dele. Imagina isso. E não é isso. Você tem várias pessoas trabalhando com software. E você precisa definir mais uma outra camada de abstração aqui. Certo? Essa camada, no fundo, ela não é... Na verdade, essa questão principal, às vezes você faz como uma interface para dois softwares falarem.
E tão simples quanto você pegar o seu programa Hello World e fazer o printf ser chamado. Uma única função. Você precisa ter um padrão ali, você precisa ter algum tipo de convenção para fazer esses caras funcionarem. Ok? Você notou que às vezes são detalhes muito mais presentes na sua vida. Qualquer lugar que você vai andar, você vai precisar dessa outra camada. E essa camada aqui, na verdade, esse padrão aqui, essa outra convenção, a gente chama de ABI. Interface binária da aplicação. Certo? Você faz interface entre dois códigos. Se a gente for entrar em mais detalhes da ABI, você vai ver que tem dois níveis de ABI. Uma ABI implementada para a arquitetura mesmo, para o código mais básico, e uma outra que já influencia até o sistema operacional, então ela é para cima. A gente não vai falar dessa segunda camada, a gente vai falar só dessa primeira aqui embaixo. Ok? E aí vocês conseguem ver coisas que vocês precisariam ter definidas para que dois programas separados se falem? Consegue achar coisa? Como que eu chamo a função para a primeira que eu falei aqui? Faz o quê? Parâmetros de quê? Do programa. Isso aí já está na ABI de nível 2, tudo bem? Também é alguma coisa relevante, você precisa que o seu sistema operacional passe parâmetros para o seu programa. Isso tem alguma coisa a ver com a ABI de nível 2, a gente vai pular essa parte, tudo bem? A gente vai falar só da de nível 1. A primeira é chamar função. Tem mais alguma coisa? Convencionar os usos dele. A gente precisa falar, esse registrador vai ser para uma coisa, esse registrador é para outra coisa. A gente vai precisar convencionar porque é o seguinte, primeiro, eu vou passar parâmetros para o registrador. Fácil. Esse registrador tem um primeiro parâmetro, esse tem um segundo, esse tem um terceiro, esse tem um quarto. Legal. Se você não fizer isso, como é que você passa parâmetro? Pode passar parâmetro de outra forma. Como que eu já passo parâmetro? Pilha, já ouviram falar em pilha? Tudo bem, então? Então, a gente passa o registrador pela pilha. Se você passar pela pilha, você precisa convencionar a pilha. Como é? A pilha é só uma convenção, cara. Sabia disso? A pilha é o espaço de memória lá que você convencionou o uso. Você definiu como você quer usar a pilha, ou melhor, quem definiu a ABI definiu como quer usar a pilha. A pilha cresce para baixo. É estranho fisicamente falando, né? Imagina, vou empilhar os pratos aqui, né? Coloca no teto, depois bota aqui embaixo, bota outro, não vai funcionar. Mas no seu processador a pilha cresce para baixo, endereços maiores para endereços menores. Por que ela cresce para baixo? Vai caber? Começo no último endereço e vou diminuindo. Ah, mas por que eu não começo no menor e vou subindo? Para chegar no infinito, eu cheguei lá. Pode, tudo bem. Então vamos pensar aqui, vamos tentar ver. Isso tudo é definido pela ABI, por isso que eu estou fazendo perguntas, certo? Então você tem a sua memória, certo? E a pilha. Isso tem uma coisa interessante. No caso do MIPS existe um apontador de pilha. Um dos registradores, certo? Ele é o apontador de pilhas. Para facilitar a nossa vida, a gente não ter que ficar decorando tudo aí, existe um registrador cujo codinome dele é SP, Stack Pointer. Se você olhar direitinho, para quem quiser saber, ele é o R29, mas você não precisa ficar falando assim não. Aqui entra uma coisa interessante, você pode decorar o número ou pode decorar o mnemônico, é muito mais fácil o nome dele, né? Na verdade, imagina eu chamar todo mundo de RA, já tem dificuldade de decorar os nomes, chamar pelo RA, então vai ficar mais complicado ainda. Bom, então, Samuel, a sua pilha está lá em cima. Aí o Gabriel falou que o seu programa começa aqui embaixo. O programa começa aqui embaixo. Certo, mas se eu sei o programa começa aqui, eu posso ter o programa nesse pedaço aqui. Logo, por que eu não começo a pilha um pouquinho depois aqui, por exemplo? Oi? O programa pode crescer? Nossa, o programa é legal. No geral, eles não crescem tanto, mas você pode aumentar. Faz sentido, Pedro. Faz sentido o que a gente está querendo. A gente precisa mudar o padrão do programa. O programa pode se mudar, certo? E no fundo, nós temos uma outra estrutura que começa aqui, que é chamada de heap. Quando você faz, o heap cresce para cima e a pilha cresce para baixo. Qual a ideia geral aqui? A ideia é, um pouco do que o Samuel falou, você coloca alguém lá em cima, crescendo para baixo, e outro de baixo, crescendo para cima. A sua expectativa é que eles nunca se encontrem, mas você não está tão preocupado do heap crescer mais do que a pilha ou a pilha crescer mais que o heap. Você simplesmente não quer que os dois se encontrem. Ok? A ideia, então,
é que esse aqui cresce, então ele tem espaço flexível para crescer o quanto for necessário, e o de lá cresce para baixo. Isso, a memória inteira do seu computador. Se você tiver mais de um programa, aí a gente vai ter que usar memória virtual. Capítulo 5 a gente fala mais sobre isso. Por enquanto, confia só em mim, certo? Que ele vai funcionar. Na verdade é o seguinte, a gente tem sistema de memória virtual que está no capítulo 5. Certo? Por enquanto, a gente está pensando só num problema, certo? E a memória virtual vai resolver esse outro problema que você falou. Ok? Tudo bem? Você poderia tentar pensar em carregar outros programas em outros endereços. Certo? A gente vai ver que isso gera complicações e a gente tem uma solução muito mais limpa que a memória virtual. Ok? Seu nome mesmo que eu esqueci? Daniel. Ok, Daniel? E aí tem uma coisa importante aqui, na hora que a gente vai falar sobre pilha, na hora que a gente vai falar sobre heap, é que o que cai no heap? Toda vez que você faz alguma coisa como malloc, você vai alocar memória dinâmica, você aloca coisa no heap. E toda vez que você quer declarar uma variável local, então você faz um código seu como main, abre aqui, int, e o i seu vem para a pilha. Então a gente tem quem vai para cada lugar, essas definições sobre quem vai, e a definição é um pouco mais elaborada, certo? Quem vai, como vai, que ordem vai, quanto espaço gasta, tem todos os detalhes necessários para que o Charles, que fez o programa na França, e o Pedro, que chegou agora há pouco aqui na sala, os dois escrevam um programa compatível. O Pedro consegue entender o programa do Charles na memória e saber o que tem lá. E o Charles consegue entender o programa do Pedro. Então vocês têm noção, depois que vocês entendem o padrão, depois que vocês entendem, certo? As convenções usadas, você sabe o que está acontecendo lá. Ok? Tudo bem? Ok, pessoal. Então agora nós temos convenções. A primeira delas que a gente falou é a de registradores. Certo? E aí nós temos os nomes de registradores. Quer dizer, os 30 registradores, eles são numerados de 0 a 31. Muito legal, mas dá um trabalho danado decorar isso aqui, né? De 0 a 31, certo? E aí eles são sempre de 32 bits e nós chamamos esses 32 bits de palavras. Para facilitar um pouco a forma de entender, nós temos registradores de T0 a T9, então nós temos 10 registradores temporários. O que é um registrador temporário? Guarda o que você quiser, do jeito que você quiser. Se o Charles decidiu usar o temporário, é problema dele. Se o Pedro decidiu usar o temporário, é problema dele. O temporário, enquanto está dentro do seu programa, ninguém mais mexe, ok? No seu pedaço. E nós temos também um outro que é para variáveis salvas, S0, S7. Então nós temos 8 registradores para variáveis salvas, para variáveis que não estão no seu programa. E aí começa a entrar um pouco da nossa conversão. A gente já falou que nós temos variáveis que vão ser mapeadas em memória, mas nossas variáveis também podem cair em registradores. Então você pode escrever o seu código com as suas variáveis em registradores. Então se a gente pegar um programa, certo? Se a gente pegar um programa que tem um for, um laço, alguma coisa aqui, a gente pode colocar direto nos registradores. Só para poder fechar esse slide, que no próximo slide eu tenho um exemplo, a gente tem o segundo princípio de projeto. Quanto menor, você consegue fazer mais rápido. Certo? Então você vai projetar um hardware menor, você consegue fazer um hardware mais rápido. Esse é um outro princípio interessante. Certo? Basta lembrar, só para dar um contra-exemplo disso, para quem lembra do Pentium 4, já ouviram falar nesse processador? Certo? Existiu? O Pentium 4, ele foi o processador que subiu a frequência assim, assustadoramente da Intel. Ele foi tentando os limites de frequência e foi quando que eles decidiram que rompeu uma barreira lá, que a frequência já não era mais algo que você deveria ter como objetivo. Algumas das implementações dele, para você transferir um sinal, imagina um chip, né, o chip de circuito dele inteiro, você transferir um sinal do canto inferior esquerdo ao canto superior direito, você gastava 4 ciclos de clock. Imagina um sinal elétrico, tá? Imagina assim, bota o sinal elétrico aqui, até ele chegar do outro lado eram 4 ciclos de clock. Então o tamanho é relevante. Se ele fosse bem menor, você poderia ter alguma coisa um pouco mais perto dele. Se ele fosse, sei lá, 1/16 avos, ou sei lá, 16 avos, não, 1/4 do tamanho, pelo menos, você conseguiria chegar a esse sinal mais rápido no outro canto. Então menor é mais rápido. Nem sempre você consegue fazer menor, mas se você puder, vamos fazer mais rápido. Só relembrando aquele código que a gente fez anteriormente, que tinha as letras, certo? Então a gente pegou aqui e associou os registradores a cada um dos componentes que nós temos aqui. Então se a gente vai virar e falar aqui, olha, o nosso G, H, I, J, e esse cara é o F, certo? Fazendo o mapeamento aqui do nosso código. O que acontece é que nós temos as variáveis nossas do código como letras
e elas são associadas aos S. Então, nossas variáveis são associadas aos S. E nossos temporários são T0, T1, T0, T1 aqui, e vai gerar um S0 no final. Por que essa ordem? Simplesmente porque aí, no caso, o autor do livro escolheu essa ordem dos registradores. Faz sentido, foi mapeado aqui, né? Então, nós temos aqui ó, S0, S1, S2, S3, S4. E aí nós temos uma outra coisa interessante nesse modelo. Imagina agora que nós temos duas funções, certo? Então, só para poder... Nós temos uma função f, certo? Que é a função que o Charles fez. E nós temos uma função g, que é a função que o Pedro fez. Tudo bem? Nós temos essas duas funções. Vamos pensar agora o seguinte. O Charles vai chamar a função Pedro. Ok? E aí nós temos um pequeno problema. O Pedro usou toda a liberdade dele. Eu não sei se o Pedro chama alguma outra função. Ele usou toda a liberdade dele aqui com os registradores, para usar os registradores que ele queria. Tudo bem com vocês? Ele pode fazer isso? Ele decidiu fazer, ele fez essa parte, né? Aí o Charles, infelizmente, infelizmente ou felizmente, ele também decidiu usar alguns registradores. Supondo que ele use, por exemplo, o S0, o S1, certo? E ele use também o T0. Tá bom? Ele usou esses três registradores aqui. E aí o Pedro decidiu usar também alguns S. Qual que ele começou? Do zero, obviamente. Né? Todo mundo vai começar pelo zero, na verdade. O que aconteceu com o código? O Charles escreveu no S0 aqui. Vem o Pedro e escreve aqui. Aqui embaixo, quando o Charles quiser usar o T0 para copiar o S0, o que vai acontecer com esse valor aqui embaixo? Notou? O que vai acontecer com esse valor? Está faltando o que para a gente? Convenção. Preciso de mais de uma convenção agora. Na verdade, ela já está aí embutida, a gente só não está usando. Por isso que a gente tem o S e o T. A ideia geral aqui é o seguinte. Tanto o Charles quanto o Pedro, eles podem usar os registradores T e o registrador S. Certo? Então, os dois podem usar o T e o S. Mas eles têm que usar de uma forma um pouco mais ordenada. Certo? A ideia geral é o seguinte. Se o Charles usar o registrador S, os S que o Charles usou, se o Pedro quiser usar, ele tem que guardar antes e restaurar. Ele tem que manter o valor. Tudo bem? Por isso que ele vem o nome de saved. Você garante que ele vai ser salvo. Você pode colocar qualquer coisa no S, você chama alguém e sabe que esse cara, se ele usar, ele vai salvar antes e vai restaurar para você. Tudo bem? Ok? Com os T's é exatamente o contrário. Se você pensar, se o Charles usar o T, algum registrador T, ele vem de temporário. Se ele chamar a função do Pedro, o Pedro tem direito a sobrescrever todos os T's. É direito do Pedro. Ele pode sobrescrever sem precisar salvar, sem nada. Simplesmente aí o Charles perdeu o valor dele. Mas ele sabia que quando ele usou o T e chamou a função, essa função podia sobrescrever. Então está avisado para ele. É a convenção. São convenções que você vai mapear variáveis nesses registradores. Certo? As variáveis do seu programa vão ser mapeadas nesses registradores. Então, se você tem uma variável que vive só um pedacinho do seu programa, é bem provável que o seu compilador mapeie num T. Certo? Ou você tem aquelas coisas que não são variáveis. Imagina, como eu não posso fazer uma expressão muito grande, eu tenho que criar valores temporários no meio, eu atribuo esses valores temporários aos T's, calculo, guardo na outra variável e sumo com os T's. Entendeu? Que você faz algo bem curto com T's. Os S não, só variável x, y, z, sei lá, idade, RA, qualquer coisa assim, um número que você queira guardar, você guarda num S. E aí você pode chamar qualquer função e a responsabilidade da função do outro lado guardar se ela for usar. Então, no fundo, o Pedro não precisava começar do S0. Mas não importa o registrador que ele escolhesse, se ele começasse no S7, o que ia acontecer? Ele poderia ser chamado, sei lá, pelo Samuel aqui, o Samuel fez um programa, e poderia começar a ter usado do S0 ao S7 chamado a função do Pedro. Novamente, não pode dar problema, porque o Samuel escreveu no registrador S, cuja convenção é que, se você vai usar, salva antes. Ok? E a gente pode voltar agora no programa do Charles.
Alguém chamou a função do Charles? Alguém chamou. Se alguém chamou a função do Charles, o Daniel aqui, por exemplo, então o Charles, antes dele ter usado o S, ele tinha que ter salvo também. Porque o Daniel chamou a função do Charles, que chamou a função do Pedro, que chamou, por exemplo, a função do Samuel do outro lado. Ah, isso começa em algum lugar? Eu consigo ver, no final, alguma função não chamando ninguém. Mas a primeira delas foi chamada pelo sistema operacional, quando você deu aqueles 2 cliques no programa. Então, até a primeira precisa se preocupar. Ok? Tudo bem? Então, você começa fazendo isso. No fundo, essa primeira aí a gente abre um pouco de exceção, mas não é a sua main, então o computador faz um pouco de otimização mais. Mas você deveria se preocupar pela camada inteira. Entenderam a convenção aqui? Você tem registradores S e T's. Os T's você usa como quiser, mas se você chamar uma função, ele morre. Certo? Ele vai morrer. E os S's não. Os S's você pode guardar aqui. Quando você chama uma função, ele vai ser, certo? Ele vai ser mantido. Se você escrever uma função e quer usar um S novo, você tem que guardar antes, usar e liberar. Ok? Tudo bem? Feito, senhores? Convenção? Diga. Não. Não. São registradores comuns. É igual o asfalto da parte direita, é igual ao asfalto da parte esquerda. Só não deve andar nesse aqui, mas ele é asfalto e você tem parte. Ok? Vendo assim, são idênticos. O programador ou o compilador, ou o programador. Se você vai programar em assembly, você é o... Se você vai olhar numa camada um pouco mais alta, certo? Olhar como um compilador, você é responsável. Né? Ok? Tudo bem? Bom. Outra coisa importante que o MIPS faz é que tudo que você quer usar... Se eu passar o parâmetro com S. Não, é outra coisa. Deixa eu voltar aqui. Eu pulei essa parte ainda que a gente não chegou nela, mas deixa eu usar. Esse x, y, z, certo? A gente tem um A0, A1, A2. E existem 3 registradores, 4 registradores, desculpa, A0, A1, A2 e A3, por onde você passa os argumentos. Então, se você passar um argumento, você bota na 0. Você passa 2 na 0, A1, 3 na 0, A1, A2 e 4 na 0, A1, A2, A3. Tudo bem? E aí você tem que passar por eles. E se você quiser retornar um valor, se de repente aqui o programa quer retornar um valor, você vai ter o V0 e o V1. Você tem 2 valores até para retornar. Então você pode retornar também, já tem os nomes. Só relembrando, então nós temos 10 temporários, 8 S variáveis lá, já dá 18. Nós já pegamos 4 aqui As, certo? 22. Nós temos mais 2 Vs, 24. Sobram 8, mas tem mais um da pilha, vamos bem lembrado. Tem mais um da pilha, sobram 7. E a gente vai montar isso aí até o final da aula de hoje, a gente gasta os outros. Ok? Um próximo que eu vou lembrar para vocês é o registrador cujo nome é super sugestivo. É o registrador R0, cujo valor dele é 0. Esse aqui não é uma convenção, esse é 0. Pode escrever qualquer coisa nele, ele não vai guardar, ele vai ter sempre 0. É um registrador que é 0. Para quem já programou em Assembly, teve que escrever, sei lá, faz alguma manipulação, subtrai um cara dele mesmo para zerar um registrador, está aqui. Copia desse registrador, ele é 0. Certo? Então, é uma das formas que a gente tem de zerar o código. Estamos com 6, certo? Ok, Rafael? Mantenha a contagem para mim. Eu vou te cobrar esse número daqui a pouco. Certo? Então, a memória, o que acontece na memória? Nossa memória, como eu tinha falado também na aula passada, ela é endereçada por byte. Cada byte de memória tem endereço. Okay? Cada byte de memória nosso tem um endereço. Você tem esse byte, tem esse endereço para ele. Mas a gente acessa a memória por palavras e as palavras têm que estar alinhadas. Isso quer dizer, o processador só manda para a memória o endereço 0, o endereço 4, o endereço 8, o endereço 12, 16. Ele só vai mandar endereços que são múltiplos de 4. Ele faz essa assistência por palavra. Ok? Por que ele faz isso? Porque é mais fácil você fazer um acesso alinhado. Você vai ver que a memória é mais larga do que um byte, é mais fácil de organização. Além disso, o seu código ali fica um pouco mais simples. Você lê 4 bytes de uma única vez. Ok? Então isso é positivo para a gente. Outra coisa que nós temos importantes aqui é que no MIPS você precisa
de instruções específicas para acessar a memória. Para quem já viu um pouco de assembly da arquitetura Intel, praticamente qualquer instrução pode acessar a memória. No caso do Linux, não. Você tem uma instrução explícita para ler alguma coisa na memória e uma instrução explícita para guardar alguma coisa na memória. Essas duas instruções são chamadas de load e store. Então nós temos a instrução de load aqui, a store vai no próximo slide. A instrução de load, ela lê alguma coisa da memória. A instrução de store, ela guarda alguma coisa na memória. E a ideia dela é bem simples. Imagina o seguinte, você tem o seu código, certo? G igual a H mais um vetor A, o oitavo elemento do vetor A. O vetor A é de inteiros. Tudo bem com vocês? Ok? Se o vetor A é um vetor de inteiros, o que acontece aqui? E a gente vai colocar, deixa eu só anotar aqui em cima, certo? O G está no S1, certo? O H está no S2 e o A está no S3. Tudo bem? Ok? O que acontece? Nós precisamos de uma instrução de load e a gente vai colocar na instrução de load, certo? Vai colocar o resultado no T0. Eu vou pegar o endereço do A, esse cara aqui é o A, tá vendo? Ó, ele é o A. Só que eu vou pegar o oitavo elemento do vetor. Como é um vetor de inteiros, cada inteiro tem 4 bytes. Então, para pegar o oitavo elemento, é 8 vezes 4, que dá o nosso 32 aqui. Então, esse cara aqui, olha, é isso aqui. Certo? Cada elemento é um byte. Então, esse cara aqui é um int. Certo? Oi. Long int. Uhum. Boa pergunta. Como é que eu faço uma operação de 64 bits num processador de 32? Usar dois registradores. A primeira coisa é usar dois registradores. Você vai ter que fazer dois loads da memória. Traz 32 bits, traz outros 32. Tudo bem? Seu nome mesmo que eu esqueci? André. Então você traz 32 bits, traz mais 32 bits, traz dois inteiros. E considera eles juntos. Como é que eu somo dois inteiros de 64 bits? Certo? Como é que você soma dois inteiros de 64 bits? Vamos lá, já que surgiu a pergunta. Então a gente tem um long int, ou para quem quiser, vamos botar aqui com sinal ou sem sinal, certo? Vamos lá, vamos pegar aqui, a gente quer XYZ. O que a gente precisa fazer para esse caso aqui? A gente vai precisar fazer um load para um load para o outro, tudo bem? Então vamos carregar esses caras aqui. Só para poder definir os registradores, então vou precisar colocar, por exemplo, S0 e S1, S2, S3, S4, S5. Tudo bem? Ok? Então nós temos os registradores todos aqui. Tá bom? Certo? Como é que eu faço agora? Eu preciso fazer um load para cada um deles. Certo? Mas além disso, eu tenho um outro problema. Esses registradores estão na memória. Então eu preciso saber o endereço desses caras em memória. Certo? Então esse cara aqui, 5. Esse cara aqui, S6 tem o resultado desse. E S7 vai ter o endereço desse cara. Tudo bem? Ok? Então agora vamos trazer os caras para a memória. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o S2, certo? Vai ser... A gente vai ver um pouco mais da sintaxe daqui a pouco. Ok? E aí nós temos um problema interessante. Na verdade, nós temos dois problemas aqui, mas um eu vou esconder de vocês, por enquanto. E o outro a gente vai relembrar. A gente falou um pouco na aula passada. Lembram de Big India, Little India? Essa arquitetura é Big India ou Little India? Big India, né? MIPS é Big India. Para o MIPS ser Big India, a ordem que eu li os parâmetros aqui está correta. Se a gente pensar no número de 64 bits, se a gente pensar num registrador de 64 bits aqui, que é o Y, certo? A parte mais significativa dele vai ter que ser o S2 ou o S3?
Do jeito que eu escrevi aqui, vai ser o S2 ou o S3? S2 ou S3? Vamos lá, vamos levantar a mão aqui, então tá difícil. S2. S3. Quem tem mão? Ah, bem. Quem não tem mão, levanta. O pessoal tá... O grupo do Heitor lá atrás, assim, tá tudo quieto hoje. Tá? Mas estão acordados, pelo menos. É um bom começo. Bom, vamos lá, pessoal. O que acontece? Se você tem um Big India, você coloca a parte mais significativa no endereço mais significativo. O que é o endereço mais significativo? Qual é o endereço maior? Qual é o endereço maior aqui? Eu falei errado, desculpa. Se você é Big India, você coloca a mais significativa primeiro na memória, desculpa. Little India coloca a menos significativa no endereço menor. Big India coloca a mais significativa no endereço menor. Desculpa, eu induzi vocês ao erro, desculpa. Você tem o Little India, você pega o byte menos significativo e bota no endereço mais baixo. Você tem o Big India, você pega o byte mais significativo e coloca no endereço mais baixo. Entendeu? Pensa em fila onde você coloca o menor primeiro ou o maior primeiro. O que eu falei a mesma coisa duas vezes. Você bota o menos significativo no mais baixo e o mais significativo no mais alto. Eu falei a mesma coisa duas vezes. Desculpa. Isso aí é o Little India. Ok? Tudo bem? Então a gente vai colocar aqui, nesse nosso caso aqui, esse aqui é o endereço mais baixo. Tudo bem? Se esse é o endereço mais baixo, eu sou Big India, esse cara é o valor mais significativo. Então o S2 está aqui. E aí nós vamos ter o S3 aqui. Por que eu preciso saber isso? Eu preciso saber isso porque eu vou ter que somar, então, o S3 com o S5, certo? E pode ter um vai 1. Se tiver um vai 1, o que eu faço? Eu somo ao S2 e S4. Tudo bem? Ok? Então essa é a conta que a gente precisa fazer para somar, André, no caso, 2064 bits. Você não vai gastar uma operação mais. Você vai gastar 2, 3, 4, 5 instruções. Depende de como você olha. A gente consegue fazer isso com... Vamos aqui. 1, 2, 4 instruções. Dá para fazer com 4 instruções. Depois a gente detalha que tem instruções que vocês não conhecem aqui ainda. Tudo bem? Certo? Então aqui nós pegamos esse cara. Deixa eu só voltar um pouco na sintaxe. Certo? Só para a gente falar um pouquinho sobre o load. O load em si, ele tem um registrador no início. O imediato, qual o tamanho desse imediato? Quantos bits pode ter aqui? 16, não cabe mais, né? Lembra disso? O imediato e um outro registrador. Uma coisa muito importante, gente, ele vai caber naquele formato. A gente mostrou um formato, que é o formato I, que tem imediato. E esse formato I tem dois registradores e um imediato. Então não adianta botar um imediato aqui e um imediato aqui, porque não faz sentido. Não adianta botar um registrador aqui e um registrador aqui, porque também não cabe na instrução. É um formato definido, então você precisa trabalhar. Se por acaso você quer somar dois registradores, soma os dois com a instrução de soma, bota o resultado aqui e joga zero aqui. Se por acaso você quer trabalhar no endereço 1000, que você só tem imediato, bota o 1000 aqui no lugar do 32 e bota o registrador zero. Ok? Entendeu que você consegue fazer a combinação? Você tem que se encaixar ali. Você está programando em assembly. Não é mais programação em C que você escolhe o que você quer escrever e deixa o compilador resolver seu problema. Ok? Tudo bem? Diga. Não, não tem. Como é que você descobre carry? Somei dois números e deu overflow. Como é que eu sei? Como é que você sabe que deu overflow? Não tem carry, não tem flag, não tem nada. Vamos lá. Vamos pensar primeiro com o número sem sinal. É só para facilitar. Depois vale a mesma coisa para finalizar. Vamos lá. 30 segundos. 1 minuto para vocês olharem aí com a pessoa que está do seu lado direito ou esquerdo e tentar pensar numa forma de somar dois números e descobrir se teve overflow ou não. Para vocês ali direito, não contando. Vamos lá? Ok? Tudo bem que aproveito que vocês acordam, né? Tudo bem? Vamos lá? Heitor, deixa todo mundo trabalhando aí, não deixa eles ficarem parados, não. Ok? Depois que eu gravo o nome, fica mais fácil. Aí se apresenta com quem? Alguém não?
E aí? Você já ouviu falar em alguma coisa chamada desigualdade triangular? Ok, você está falando só, vamos fazer de uma forma um pouco mais numérica, certo? Você soma dois módulos do tipo aqui, eu tento só inteiro, tira os módulos, porque eu tento só inteiro no final. Oi? Só estou simplificando, certo? Depois você vai chegar lá dentro do mesmo resultado. Se você pensar que a soma dos dois não pode, se esses dois são inteiros sem sinal, por enquanto, a soma dos dois não pode ser menor do que um dos dois. Ela tem que ser maior ou igual ao dos dois separadamente. Então, se você pensar assim, a soma de A mais B não pode ser menor que A, nem pode ser menor que B. Okay? Então, você coloca o módulo para ficar com sinal, aí você faz um pouco mais. Mas o que nos interessa, por enquanto, para falar sem sinal, é que A mais B, o resultado disso, que é o nosso C, por exemplo, isso, o nosso C é igual a mais B, esse cara C aqui não pode ser menor que A, nem pode ser menor que B. Simplesmente os números são todos sem sinal. E o que acontece quando você tem overflow? Ele vai ser menor. Então, no fundo, depois que você fez a operação, você compara o seu resultado da operação com um dos números. Você escolhe o número e compara com o menor. Se ele for menor que um dos números, significa que deu overflow. Tem outras soluções aqui, a do Henrique lá, muito parecida com a do Brian aqui embaixo. Certo? Você pode checar o último bit. Se alguém tem um último bit ativo e depois o resultado não tem esse último bit ativo, afinal você simplesmente ganhou um valor e foi para o fim do mundo. Né? Então, isso aí também resolve. Isso funciona muito bem em termos de circuitos lógicos, mas na hora de fazer essa operação de assembly, vai te gastar mais instruções do que essa média um pouco mais simples. É mais fácil você entender a solução do Brian e Henrique, certo? E vários outros que mencionaram isso, mas é mais fácil a gente implementar uma comparação. Ok? Oi? Mais seis? Mais seis? Quem acredita que o número pode estar no meio? O que é overflow? Vamos pensar assim. A gente vai falar sobre overflow no capítulo 3. Mas vamos pegar aqui. O que é overflow? O que é overflow? Bom, vocês são 45 alunos matriculados. Aqui na sala deve ter 44 alunos, vamos supor assim. Só para poder. Vamos ver aqui, mais de 40. E vamos supor
supor que aqui caibam 30 pessoas. Se eu falar, todo mundo aqui nessa fila, o que acontece? Overflow, não cabe. Certo? Então, overflow é essa ideia. Então, um número que não cabe na representação que você quer. Certo? Então, vai dar overflow quando você tiver que representar um número em 32 bits e o número precisa de 33. 34, 35, 37, 40, 60. Isso é overflow. Tudo bem? Ok? O conceito aqui fica direitinho. Então, vamos pensar o seguinte agora. Ok? Então, nós temos aqui o nosso espaço de 0 a 2 elevado a 32 menos 1. Tudo bem? Esse é o nosso espaço que representa números. Ok? O que é overflow? Overflow é você pegar um certo número A, somar com um certo número B, ok? Somar com um certo número D e o resultado vai dar o quê? Maior do que esse azul. Nesse caso aqui, o A vermelho e o B verde deu maior do que o azul. Tudo bem? Ok? Certo? Então agora vamos pensar o seguinte. Primeiro vamos fazer a questão do nosso teste. Certo? O que a gente está falando é que o nosso resultado da conta é essa faixa preta aqui, não é? Quando deu overflow, se eu somar A mais B, deu aquele negócio preto ali, não é? Não é aquele número ali que é o nosso resultado do overflow? Qual maior pode ser esse espaço preto aqui? Qual o maior deles que você consegue pensar? Você consegue pensar em fazer um A, que é o maior A possível, fazer um B, que é o maior B possível. Tudo bem? E aí, o que vai acontecer quando você somar? Oi? O que é o dobro da memória? Que número é esse? Então, na verdade, eu estou falando aqui que eu tenho 2 elevado a 32 menos 1. E eu tenho 2 elevado a 32 menos 1. Que número é esse? 2 elevado a quanto? 2 elevado a 33 menos 2. Certo? Tudo bem? Qual o tamanho dessa barra azul? 2 elevado a 32 é a barra azul inteira, né? Não é isso? O que sobra pra gente? Então, a gente vai tirar o azul. O que dá? Dois elevado a... Certo? 2 elevado a 32 menos 2. Então, a gente pensou no maior número possível, tudo bem? O que aconteceu? Eu não estou falando aí no seu caso, tá vendo? Eu vou pegar nele agora. Ok? A gente pegou o maior número possível e a gente sabe que se a gente somar dois deles, a gente vai se afastando do máximo. Então, eles têm que caber, certo? Um overflow, só posso dar um overflow, porque eu tenho dois números. O máximo que eu vou fazer é dar uma volta e chegar quase lá no final de novo, mas vai ficar menor. Ok, agora o nosso próximo ponto, nossa próxima pergunta é, dado A e B, eu vou pegar o B aqui, certo? Dado A e B, o que a gente está falando é, tanto faz, você quer que seja menor de um ou menor que o outro, certo? Você pode comparar com qualquer um dos dois. Isso significa que eu posso falar que se eu comparar menor que o menor deles, funciona. E aí a dúvida que o Daniel ficou aqui, né? Daniel, né? A dúvida que o Daniel ficou é, não, mas não vai ficar entre o menor e o maior? De repente ele é menor que um, mas é maior do que o outro. Certo? O que acontece aí? Qual é o grande problema aí? Ele não vai ficar entre os dois, certo? A gente não vai conseguir fazer esse resultado ficar entre os dois pela mesma ideia de motivação. Então você vai pegar o vermelho, vai somar com o verde, certo? E vai sobrar um pedacinho preto. Tudo bem? Se o vermelho é diferente do verde, ok? Se o vermelho é diferente do verde ali, no caso, que a gente está querendo colocar um número ali no meio, certo? A gente quer então que o preto nunca fique igual a esse intervalo ali do meio. Certo? Ok? Então a gente quer que o nosso faixa preta nunca seja alguém aqui. Tudo bem para vocês?
Você consegue achar então uma combinação de vermelho e verde, cuja soma sobra exatamente isso? Vamos pensar assim, vamos tentar fazer o extremo todo, né? Vai ter que ser no caso o verde aí, vamos só escolher o maior deles, tá? Eu vou falar que o vermelho é sempre menor que o verde, mas é genérico aí. Vamos pegar o maior verde possível. Qual é o maior verde possível? Então vamos aumentar o verde aqui, olha. Certo? Tudo bem? Ok? Esse cara aqui é o quê? 2 elevado a 32 menos 1. Tá bom? Quanto dá, então, agora A mais B? A mais 2 elevado a 32 menos 1. O que você sabe dizer disso? Tudo bem? Vocês acreditam que dá o A menos 1 que o Rafael falou? Certo? Vai dar A menos 1. Então, o resultado então de A mais B, que é 2 a 32 menos 1, é igual a menos 1, que é menor que A. Estou falando sempre sem sinal. Se ele é menor que A, e eu falei que o A é o menor dos números, a gente não consegue gerar um número entre A e B. Quase formal, mas não está nada formal aqui, tá? Tudo bem? Ok, gente? Então, a gente não vai achar entre eles. Você pode escolher qualquer um deles, você não precisa escolher o menor. Basta você escolher qualquer um deles, o primeiro, da esquerda, qualquer outro que pegue, e você faz o teste. Fez o teste, legal, agora você pode somar esses dois caras e ver e ter o resultado final. Por que eu falo isso? Daqui a pouco a gente vai ver uma instrução que faz essa comparação, então é mais fácil fazer a comparação com uma instrução do que fazer as operações lógicas todas para detectar o último bit. Oi? Oi? O que dá A menos 1? Só voltando aqui. O B é 2 a 32 menos 1, não é? O que significa isso? Você consegue entender que eu tenho a faixa azul ali, tem 2 a 32 valores, é o máximo que eu vou? Tudo bem? Então, quanto falta do B para completar essa faixa? Essa faixa inteira de números. De 2 a 32 valores. Não, não dá. A faixa cabe 2 a 32. Então tem um 0 e tem o outro cara. Ele precisa de mais um para virar 0 de novo. Ele tem que dar a volta e passar pelo 0. Pensa assim, é como se ele estivesse dando um círculo, ele tem que dar a volta e virar 0 de novo. E ele vai gastar essa posição com o valor do A. Tirar 1 do A. Sobra A menos 1 do resto da volta. Certo? E você pode enxergar isso como um círculo, tá? Certo? A gente gosta de traçar como uma reta, mas você pode enxergar como um círculo. Se você somar 1 nessa pontinha aqui, você chega do outro lado. Isso é overflow. A precisão nossa cabe em 32 bits, então no fundo, tudo que a gente representa como reta deveria ser um círculo e você está dando volta. Certo? Ok? Inclusive vale se tiver sinalizado, tá? Você pode olhar que vai valer sinalizado também. Tá bom? Bom, senhores, então aqui a gente tem uma outra forma que a gente vai fazer, além do load, a gente tem a instrução de store. Essa aqui é a única exceção, tá, pessoal? Esse aqui é a posição de memória e o T0 vai ser guardado na memória. Lembra que eu falei daquele igual? Lembra que eu falei que você pega a primeira vírgula aqui e transforma em igual? O store é a nossa exceção. O registrador daqui vai ser guardado na memória. Não é ele que vai receber a memória. Faz sentido, o store grava na memória, não lê na memória. Tá? O load grava no T0 e o store escreve no T0. Como eu falei mais cedo, que quase todas as instruções, ou todas as instruções do Linux iam ter aquele igual tentando gravar no registrador esquerda, essa é uma exceção. Tá? Mas você pode pensar que o store não grava no registrador nenhum, então dá para flexibilizar um pouco o entendimento aqui. Tudo bem? Diga. O store, ele guarda de volta a instrução, o valor na memória. Então você pegou, por exemplo, aquele A8 ali, tá vendo? É esse cara aqui. Vou só tentar escrever aqui que fica mais fácil da gente pegar. Tá vendo aqui que a gente acabou de fazer um load dele? Certo? O A8 está sendo lido, certo? Ele foi codificado, então o A está no S3, o S3 está aqui embaixo, o 32 é o 8 vezes 4, porque são 8 inteiros, cada inteiro tem 4 bytes, então você teve que crescer o vetor. E aí a gente pegou esse cara, fez a soma com H, que é o S2, então T0 foi somado com H, que é o S2, e guardou no G, que é o S1. Tudo bem? Aqui? Okay? E aí o que a gente fez? A gente pegou aqui e falou o seguinte, não, agora eu mudei o código lá em cima.
eu mudei meu código original para guardar no A12. Eu não quero mais guardar no G. Eu vou guardar no A12. Então, a gente guardou de volta o resultado no T0. E eu vou pegar o T0 aqui e vou devolver para a memória na posição do A12. Só relembrando, o A12, certo? Ele tem um 4 vezes aqui, certo? E o A é o mesmo S3 que a gente tinha usado anteriormente, que é o endereço base. O que significa isso? Quando você declara um vetor, quando você aloca um vetor na memória, ele ocupa posições consecutivas de memória. O primeiro elemento do vetor na posição inicial dele, o segundo elemento, no caso do vetor inteiro, 4 bytes para frente, o terceiro elemento mais 4 bytes para frente, o outro mais 4 bytes e vai assim sucessivamente. De 4 em 4 bytes você tem os elementos do seu vetor. Então, nesse caso aqui, a posição 8, o oitavo elemento, está na posição, na verdade, endereçável 32 bytes para frente. Porque o vetor começa do zero, lembra disso, né? Certo? Então, o índice 8 se refere à nona posição do vetor, conforme a gente espera que isso aconteça em C. Ok? Tudo bem? E a posição inicial é, isso aqui estava falado no, aqui, ó. O A está na posição inicial, o A está na S3. Okay? E aí você consegue enxergar isso aí, um mapeamento muito claro disso para C. Lembra, em C, todo vetor pode ser considerado como um ponteiro e tudo mais. Então, essa é a ideia muito clara. Ele mapeia muito direto para a gente. Tá? É um casamento bem direto daqui. Certo? Lembra que eu falei na primeira aula qual era a diferença de velocidade da memória para o processador? Oi? 200 vezes, mais ou menos, né? Mais lento do que o processador. Eu não estou falando de clock, eu estou falando de tempo de acesso. Tá? A frequência, se você for fazer a conta, a gente inclusive fez uma aula depois, certo? Dos computadores, fez cálculo de transferência de memória. O que eu estou falando é que, para você ir até a memória, pegar um dado e trazer de volta, o processador teria feito várias operações, 200 vezes mais, hoje se ele tivesse o dado aqui dentro, do que se ele tivesse ido lá buscar. Tudo bem? Agora, a gente vai falar, então, comparar um pouco de registrador com memória. A gente consegue pensar num programa seu, você declarou coisa, declarou seu bem, declarou um monte de código seu, a gente consegue pensar nesse programa como sendo assim, busca uma instrução da memória, busca uma variável da memória, busca outra variável, faz a operação, guarda na memória de volta, busca a variável de novo, guarda na memória. Cada uma dessas coisas está gastando muito tempo, cada ida da memória, cada vinda da memória está gastando muito tempo. E é por isso que o processador tem muitos registradores. A ideia geral é que a gente precisa de muitos registradores. Porque se eu usar os registradores, eu consigo ser mais rápido. Então, a operação que vai buscar um registrador na memória, o valor na memória, se ela pudesse buscar o valor no registrador, ela seria 200 vezes mais rápida. Olha que legal. É bem mais rápido. Okay? Então, sempre que você puder, guarde os valores no registrador. Se não der, ok, não deu. Mas se puder, coloca lá. Certo? Além disso, se você consegue operar nos registradores, você consegue fazer a operação direta. Se eu quero somar dois valores, eles são registradores, eu boto uma instrução de add. Se eu quero somar dois registradores que estão na memória, eu tenho que fazer load, add. Então eu gasto 3 instruções. É claro que 3 perto de 400 não é tanta coisa, mas ainda assim dá para criar as instruções. Tudo bem? Então a ideia geral é que os compiladores deveriam usar registradores o máximo possível. Tem uma história interessante, quando a gente está falando de processadores ARM, a Intel, há muito tempo atrás, ela licenciou o ARM. Ela tinha uma licença do ARM por algum acordo com a ARM, e ela chamava a versão dela de Strong ARM, simplesmente para ter uma marca diferente, eles tinham questão de marca aí. E isso foi lá para 2005, 2004, eles estavam fazendo bastante coisa, inclusive eles doavam um laboratório aqui para o IC e tudo mais, e com base nisso a gente foi a São Paulo, eles tinham um material que eles queriam mostrar para a gente, ferramentas de desenvolvimento, do laboratório e tudo mais. E uma das coisas que eles fizeram é que eles tinham um tutorial de programação em assembly do ARM. Aí estava lá, eu levei os alunos e fui fazer junto com os alunos. Senta todo mundo frente ao computador e vamos fazer aqui. E aí tinha que fazer, a ideia, o material estava razoavelmente bem preparado, a ponto de que você escrevia um pequeno código em assembly, mais ou menos cabia numa tela do seu computador, não ficava maior do que isso, e esse código em assembly seu, na realidade, era compilado num aplicativo que ia para um dispositivo móvel, certo? E ele era só um pedaço que manipulava uma imagem, e o resto do aplicativo carregava a imagem para você, aplicava o seu algoritmo e mostrava. Então era fácil você detectar se estava correto ou não. Certo? Além disso, ele marcava tempo, fazia tudo mais. Né? E
Os caras chegaram na Intel lá e viraram, olha, isso aqui a gente já passou por vários lugares, tudo mais. Nós conseguimos fazer esse teste, esse algoritmo, a gente vem sempre coletando o melhor. E o resultado dele dava algo como 18 segundos. Aí ele mandou escrever em Assembly, a gente foi escrevendo, e uma coisa que a gente fez foi fazer uma boa alocação de registradores. E tinha um monte de variáveis, a gente pegou variáveis e colocou nos registradores. De uma forma assim, como a gente já estudei compiladores, os alunos já tinham estudado, vamos fazer como um compilador esperto faria. Nosso resultado deu 9. Certo? Então, ele tinha feito uma otimização alocando, escolhendo as melhores instruções. Mas lembra, o que está lento aí? Acesso à memória. Então a gente reestruturou para ele ter um acesso à memória melhor e dobrou o desempenho do aplicativo. Certo? Então isso aí, normalmente, você faz com o compilador. Certo? Normalmente é o seu compilador que vai fazer isso para você. Mas tem formas de você pensar nisso, tem formas de você melhorar. E essa daqui é uma das coisas. Se você tiver registradores, traga para o registrador. Normalmente, quando você programa no alto nível, o que você faz ali é tentar deixar na cache. Aí tem outras técnicas para fazer isso também, que a gente não vai falar tanto aqui. Uma outra coisa importante, aqui eu vou usar esse slide para chamar a atenção de vocês para duas coisas, é que é possível também você colocar um imediato na sua instrução. A gente já tinha visto instruções que tinham imediato, certo? E o MIPS tem uma característica interessante de sintaxe, é que o add só faz soma de 3 registradores. E o add i faz soma de 2 registradores mais um imediato. Lembra que eu falei para vocês? Vocês vão aprender de 10 a 15 instruções e vão aprender as variações. Então vamos lá, a primeira variação, as instruções que vocês aprenderam, add, sub, or, end, todas elas têm a versão com i. Ok? Já dobrei o número de instruções assembly que vocês sabem. Olha que legal. Tudo bem? Todas elas, praticamente todas as instruções têm a variação com i, certo? A única que não tem, que não existe, é a sub i. Certo? Não existe sub i, porque simplesmente você inverte a constante. Afinal, a constante é sua, por que você vai somar? Por que você vai gastar? Lembra daqueles 127 opcodes que a gente tinha? 64 mais alguns, 63 mais alguns do outro lado? Você vai gastar mais um para fazer uma operação que é equivalente à outra? Então os caras foram tão duros lá, não fizeram sub i, porque se você quiser escrever um sub i, você faz um add imediato negativo. Funciona do mesmo jeito. Ok? Então, a ideia geral é o outro princípio que está falando aqui, faça o caso comum mais rápido. Tem uma questão importante aqui que muito do seu código usa constantes pequenas. Você vai ver que seu programa tem constantes bem pequenas. Então 16 bits de imediato é mais que o suficiente para a maior parte dos casos. Quando a constante cresce, a gente vai ter que fazer algo maior. Tudo bem. Mas a maior parte das vezes vai trabalhar com constantes pequenas. Inclusive, assim, quando você fala em constantes pequenas, a gente está falando em constantes menores que 16 bytes. Não é nem 16 bits. 16 bytes. Essas são as suas constantes típicas no seu programa. Ah, tem certeza? Sim. Se você olhar um código seu, você vai ver que as suas constantes costumam ficar na faixa entre 0 e 16. Seus laços vão ser incrementados, já viram? Você tem um incremento do laço, não tem? De quanto você costuma incrementar seu laço? 1, a maior parte das vezes. De vez em quando você faz de 2, né? Ok? Certo? Aí você tem algum laço que vai incrementar mais. Aí você vai checar alguns limites, você costuma checar muito com números baixos. Você tem outra constante muito usada, que é o 4, porque você está multiplicando todos os endereços por 4 para fazer o endereço funcionar em byte e passar para a palavra. Então a palavra tem 4 bytes, então você tem muita constante 4 aparecendo. E se você for fazer a distribuição de constantes no seu código, você vai ver que aparecem muitas constantes pequenas. Então, no caso, na hora de colocar constantes pequenas embutidas na instrução, você conseguiu facilmente, certo, representar uma grande parte do código. As constantes que são maiores, ok, você vai ter que fazer mais instruções. Tudo bem? Ok, senhores? Eu já tinha falado para vocês da constante zero, certo? Ok, a constante zero, já estava contando na sua... Quantos números você tinha, Rafael? 26, já estava levando em conta zero? Já estava levando em conta zero. Faltam 6 ainda, né? Daqui a pouco a gente vai falar, certo? Bom, aqui está falando um pouco agora de números. A gente já tinha falado de numeração, lembra? A gente tirou uma aula para falar sobre numeração. Então eu vou pular essa parte aqui de número, certo? Só para chegar aqui embaixo. E aí vamos falar aqui, olha, de algumas outras instruções que a gente tem e registradores. Em especial, recapitulando os primeiros que a gente tem, os primeiros registradores, tá? T0, T7, T8, T9, S0, S7.
A gente já falou que nós vamos ter o SP, nós vamos ter o 0, certo? Deixa eu só falar mais alguns. Oi? Os As. O V0, o V1, certo? E aí nós temos mais dois registradores que são usados para infraestrutura. O primeiro deles é o FP, Frame Pointer, e o segundo deles é o GP, Global Pointer. Eu vou só para dar uma visão geral sobre eles. A ideia do Frame Pointer é que às vezes você precisa de um... Os dois, na verdade, têm finalidades próximas, mas um pouquinho separados. O Global Pointer vai apontar para uma posição de memória. Lembra que eu falei? Suas constantes só tem 16 bytes. 16 bits, desculpa. Mas aí você tem variáveis globais. Poxa, a variável global está longe, num lugar diferente. Toda hora você vai ter que compor um valor para usá-la. Então, é muito comum os programas usarem um Global Pointer. É um ponteiro que aponta para uma certa região de memória onde ficam suas variáveis globais. Porque aí, com 16 bits, você consegue acessar o offset para ela. Então, é muito comum que o GP ele aponte para o meio das suas variáveis globais. Porque esse offset é sinalizado. Então, você vai ter 16 bits, onde, como se fossem 15 bits para mais e 15 bits para menos. Então, você faz um espaço sinalizado de 64K. Então, o Global Point aponta para um pool de variáveis globais. Okay? O Frame Point ele te ajuda a trabalhar com a pilha. Ele, geralmente você vai trabalhar a pilha com dois ponteiros, um sobre onde a sua função começou e o stack point sobre onde a sua pilha está. Isso facilita para variáveis locais e principalmente para você declarar, por exemplo, você vai declarar uma string e a string é o quinto elemento da sua pilha. Se você quiser colocar gente na pilha, o stack point vai mudando, então a sua string fica um pouco mais complicada de manipular. Se você pegar outras estruturas de dados e elementos mais pesados, também fica mais complicado. Então a ideia é tentar usar um pouco do frame pointer. Sobram quantos agora? 4. Estão chegando lá, certo? Então daqui a pouco a gente já vai pegar mais aqui alguns registradores. Deixa eu só passar. Deixa eu falar os formatos aqui. Então nós temos aqui o formato das instruções. A gente já tinha falado do formato R na aula passada. Só para recapitular para vocês. O formato do tipo R, ele tem o opcode e o campo funct. Então nesse caso aqui, você pode dar o opcode igual a 0, você vai usar o campo funct. Caso contrário, você tem o RS, RT e RD, que são os três registradores que a gente vai trabalhar. Além do shunt, que é o shift amount, ele só vai funcionar em instruções de deslocamento. Certo? Então essa é a diferença dele aqui. Certo? Mostrando uma instrução codificada. Tá? Então tem uma instrução codificada aqui. E só para chamar a atenção de vocês que existe um código em hexadecimal ou em binário que representa aquela instrução add T0, S1 e S2. Certo? Eu não vou pedir para vocês fazerem essa conversão, mas tem que ficar muito claro na cabeça de vocês que existe essa conversão. E que se eu der o manual para vocês, se eu der um tempo para vocês, vocês conseguem chegar dali aqui. Tudo bem para vocês? Vocês entendem que isso aqui existe? Que qualquer instrução que eu escreva lá em cima tem que ser capaz de ser representada aqui? E que se eu virar aqui, olha, se eu pegar, eu sei que o opcode tem 6 bits. Então eu vou pegar aqui, ó. Esse é o meu opcode. Entenderam? Que eu posso pegar um pedaço da minha instrução aqui em binário e descobrir o que está acontecendo. Tudo bem? É isso que eu queria que vocês prestassem atenção. Tá bom? Como codificar, eu não estou tão preocupado, mas vocês têm que ter noção de que isso vai acontecer. Certo? Bom, aqui vai falar um pouco de hexadecimal, vocês já viraram. Formato I de instruções. O formato I de instruções tem o mesmo opcode, o mesmo campo de opcode, dois registradores e uma constante. Certo? E aí ele fala, tem o nosso quarto princípio de projeto. Certo? Um bom projeto precisa levar em conta os compromissos. Você tem compromissos. Você não pode colocar um imediato muito maior, senão você teria que ter menos registradores. Ou você não pode colocar mais registradores, senão o seu imediato teria que ser menor. Você não pode botar muito mais instruções, senão você teria que tirar bits de outros lugares. Então pensa naquele formato como algo restrito, 32 bits, e você tem que trabalhar com ele. Ok? Essa que é a ideia. Além disso, tem uma outra coisa, que é tentar fazer os formatos o mais simples possível. Certo? Esse é um outro ponto muito importante. Deixa eu achar aqui.
Deixa eu só achar um slide aqui primeiro, depois a gente volta. Aqui. Então vamos lá. Vamos tentar fazer a conta agora, só que já com a conta direto aqui do Rafael. Vamos colocar mais alguns elementos lá. Então a gente colocou aqui, só para relembrar os registradores aqui, nós temos do A0 ao A3, certo? Nós temos o V0 e o V1. Nós temos o T0 ao T9, o S0 ao S7, o GP, que a gente já tinha falado, era o registrador 28, o SP, que é o registrador 29, o FP, que é o registrador 30, nós temos esse novo aqui, o RA, que é o 31. O RA é outro registrador interessante, a gente vai, quando a gente começar a programar a função, toda vez que você chama uma função, você tem que retornar. E ao contrário de algumas arquiteturas, o endereço de retorno fica guardado automaticamente no registrador para você. Então você simplesmente salta para aquele endereço e ele sabe retornar da função. Essa é a funcionalidade do RA. Qual a conta agora, Rafael? Certo. Vamos falar mais dois aqui. A gente está faltando aqui o 0, né? O 0 não está aqui. Ok? Faltam 2 agora. E aí o que nós temos? Existem dois registradores que, dado que o MIPS não salva contexto automático, ele não faz muita coisa automática, existem dois registradores que a gente não vai usar nessa disciplina em praticamente lugar nenhum, que é o K0 e o K1. Certo? Nós temos dois registradores, são 26 e 27, certo? E esses dois registradores, eles são reservados para uso do sistema operacional. Como assim? De tempos em tempos acontece uma interrupção no sistema operacional, de tempos em tempos você faz alguma coisa, o sistema operacional tem que entrar. Só que o sistema operacional só consegue salvar registradores se ele tiver pelo menos um registrador para ele apontar para o lugar onde ele quer salvar os registradores. Certo? Então ele só consegue fazer código com isso. Então a especificação, a convenção do MIPS diz que você não deve usar os registradores K0 e K1 no seu código. Se você, por exemplo, pegar um programa, implementar um programa em assembly do MIPS e mandar imprimir o registrador K0, deixa ele rodando, imprimindo o K0 continuamente, você vai ver que de tempo em tempo o K0 muda de valor. Simplesmente toda vez que ele dá uma interrupção, o K0 muda de valor de volta. Certo? Então os registradores que vocês viram são os registradores que a gente tem até agora. A gente não vai usar mais registradores por enquanto. Deixa eu só voltar aqui agora. Isso aqui vocês devem ter visto na parte de organização de computadores, certo? 404, eu espero que vocês já tenham visto. O conceito de programa armazenado. Já ouviram falar nisso? Está claro para vocês? Heitor, e aí? E seus colegas aí do lado? Esqueci o nome. Seu nome? Tá o William. Pra cá? William, André, Arthur, Felipe. Eu pelo menos tem ordem alfabética para facilitar minha vida, né? Ok. Então vamos lá. William, você lembra do conceito de programa ordenado? Não. Vamos tentar relembrar aqui. O que é o conceito de programa armazenado? Significa o seguinte: antigamente, bem no início, certo? Você tinha que fornecer o programa para o computador de alguma forma muito física falando. Você tinha chaves que você dizia a operação, você tinha fios para ligar, você tinha que fazer alguma coisa realmente física. Com o passar do tempo, alguma dessas coisas você podia fornecer como entrada para o computador. Então, por exemplo, você tem chaves aqui e eu forneço um certo número e ele faz fazer a soma. Ok? Então, o programa estava programado em chaves. Pensa num painel imenso de chaves que você coloca coisas ali. E com a evolução, fazendo um fast forward bem grande, certo? Chegou-se à conclusão de que por que eu não posso pegar o programa e botar na memória? Uma coisa bem simples. E hoje para a gente é algo trivial. Por que eu não posso pegar o programa e botar na memória? Não em chaves que o usuário tem que ficar lá. Então foi migrando desse modelo de chaves, esse modelo bem mecânico, ou bem, certo? Hardcore aqui, para um modelo que você vai colocar o seu programa dentro da memória do processador. E mais, aí surgiram duas vertentes interessantes. A primeira delas é que, poxa, eu tenho o processador, eu tenho a memória que eu vou guardar programas, eu tenho a memória que eu vou guardar dados. Certo? Então, começou a surgir uma das vertentes era essa arquitetura, onde instruções e dados ficavam em memória diferentes.
Inclusive, essas memórias são larguras diferentes. Nossa memória aqui tem 32 bits de largura. Você pode fazer uma memória de 17 bits de largura, ou então, sei lá, o André, o Murilo, por exemplo, ficou super intrigado lá, por que eu tenho 32 bits, ele virou e falou, olha, se você me desse mais um bit, eu faria uma revolução. Ok, legal. Então eu vou fazer uma memória de 50 com 33 bits de largura. Mas eu mantenho a memória de dados com 32. Olha, não, já aconteceu. Não com 33, certo? Não foi a ideia do Murilo, mas já aconteceu com outros tamanhos bem diferentes. Você acha processadores com arquiteturas separadas, que a gente chama de arquitetura de Harvard, onde você vai ter a memória de instruções de 14 bits, 17 bits, 23 bits. Escolhe o número e é bem provável que você ache um processador com esse tamanho, exceto o número bem pequenininho, porque aí não faz instrução, né? Enquanto a memória de dados já tem um tamanho um pouco mais regular. Você tem múltiplos de bytes normalmente. Ok? Então isso já aconteceu, essa é a arquitetura de Harvard. Aí alguém virou e pensou, poxa, mas por que eu preciso disso separado também? Vou pegar e botar uma memória só. Não tem problema, bota dados, bota tudo lá. Afinal, no fundo, não é tudo bit. É tudo 0 e 1. Legal, depende de como você vai interpretar. E aí, é claro, criaram um monte de confusão pra gente, mas a ideia geral é que você tem esse pedaço inteiro aqui que é memória, certo? Tudo isso aqui seu é memória. E você coloca o que você quiser nela. É o que vocês consideram grátis hoje para vocês, né? Você pode colocar o que você quiser na sua memória do seu computador. Você não tem restrição, ela não deixa de aceitar nada. Ok? Você pode colocar aqui, mostrando, você pode colocar programas, pode colocar dados, você pode colocar um texto, um livro, um PDF, um filme, uma imagem, o que você quiser, você coloca na memória. A memória é simplesmente sabe. Você manda bits para ela, ela devolve bits para você. Esse é o conceito principal. Você vai ter uma memória única para colocar tudo que você quer colocar. Muito legal a ideia, criaram outros problemas, certo? Vocês já ouviram falar de vários ataques de segurança, Stack Overflow e tudo mais, que acontece porque você tem uma memória única. Infelizmente. Mas, por outro lado, você tem outras coisas que te ajudam porque a memória é única. Tudo bem? Entenderam a ideia? Legal? Já ouviram falar desse ataque, Stack Overflow? Sabe fazer? Hein? Nunca fizeram um? Puxa. Aula que vem a gente faz, então. Ok? Hoje não dá porque a gente não tem instrução suficiente em Assembly para poder fazer. Mas daqui a pouco, a aula que vem a gente faz. Tá? Hoje foi o Rafael. Então, Murilo, você me lembra disso? A aula que vem? A gente tem que fazer um Stack Overflow. Ok? Oi? Falta um. Certeza? Deixa eu só achar aqui. Cadê minha tabelinha? Achei que tivesse escrito todos. Aqui. 0. Ah, sim. Tem um outro registrador. Esse outro aqui, na verdade, ele entra na categoria dos que você não escreve direto, mas esse aqui você usa mais. A gente vai ver, daqui a pouco ele vai aparecer para a gente. Esse registrador aqui, ele é um registrador temporário alocado para o montador. Você vai ver que existem instruções suas, ou pseudo-instruções, ou que o seu compilador escreve de um jeito e o montador tem que converter, e aí o montador precisa de um registrador temporário. Por exemplo, você vai poder trabalhar com o que a gente chama de pseudo-instrução, e você fala, tá vendo essa constante de 32 bits? Bota nesse registrador. Isso não é uma instrução, a gente sabe que não pode ser uma instrução, vai ter que quebrar em pelo menos duas. Na hora de quebrar em duas, ele vai precisar de um registrador temporário. Está aqui. Então esse registrador você não deve escrever nele, ele entra no pacote aqui que você não deve ter acesso direto. Ok? Diga. Não tem PC, legal, né? Estranho. Mas é o seguinte, é uma coisa interessante, ele tem um PC, mas você não acessa o PC diretamente. O AMI bota o R15, se não me engano, na PC. Certo? O que acontece? Você não tem acesso ao PC diretamente. Para que você quer o acesso ao PC? Poder, né? Poder, né? Eu posso. Vou lá e vou estragar o PC. É mais ou menos isso, né? Você pode, na realidade, fazer operações aritméticas no PC e forçar saltos, não é verdade? Legal, você tem instruções de salto. Aqui você também pode saltar para um registrador de 32 bits, logo sua memória tem 32 bits, qualquer endereço de memória você salta para lá. Você pode ter um JR. Existe uma instrução chamada JR que deixa você saltar para qualquer valor que esteja no registrador. Você pode saltar para qualquer lugar que você quiser.
Inclusive para posições inválidas de memória, não sei se você queira, mas você não precisa nem fazer nenhum tipo de checagem antes, como os branches fazem, você tem um limite ali, né? O JR vai para qualquer lugar. Então, você tem o poder que você quer de modificar o PC, mas você não precisa gastar um dos 32 para o PC. Afinal, já gastaram 3 ali, olha. Já começaram a perder isso ali, né? Certo? Mas você precisa fazer funcionar. Ok? Relembrando, isso é convenção, tá, pessoal? O que acontece quando você descarta uma convenção? Pode levar uma multa de trânsito, né? Tudo bem? Sinal vermelho, por exemplo, é uma convenção, né? Não? Perigosa de violar, não vão violar convenções, certo? Ok? Diga. Exato. Sim. Os mesmos registradores, só que o K0 e o K1 está em modo supervisor, ele está reservado para o modo supervisor. Aí o que acontece? Quando você entra em modo supervisor, você só pode usar K0 e K1. Poxa, mas só 2? Não. Eu aponto um lugar na memória e salvo todos os outros. Aí eu posso usar o que eu quiser. Será? Vamos pensar o seguinte, dá um exemplo de uma chamada que separa o sistema operacional. Uma write no disco, por exemplo. Quanto tempo gasta o disco? Milissegundo, né? O processador está rodando em que escala? Nanosegundo? Então ele vai esperar lá 1 milhão de ciclos para dar esse cara do que faz. Tem que lembrar o seguinte, você guarda só o que você quer, tá? Você não precisa guardar tudo. Se você tem uma chamada de sistema operacional que é muito rápida, você não precisa guardar todo o sistema operacional que você nada. Agora, se você vai chamar algo bem pesado, você vai lá e salva todo mundo. Tem que lembrar também que é o seguinte, tem os S, né? Sua rotina de sistema operacional foi escrita por alguém. Então esse cara vai salvar os S. Certo? Ele já é convencionado salvar os S. Então, no fundo, você não precisa salvar todos, você deveria salvar os P's. Ok? O V, o V, o RA, o A, você vai salvar esses, mas os S a rotina já salva quando precisar. Então, no fundo, você tem um espaço ali que as coisas vão sendo salvas sob demanda. Tá? Se você não vai usar um registrador, você nunca vai salvar. Tá? Okay? Então, você paga esse preço, que é o preço que você precisa pagar mesmo. Essa é a ideia. Então, só para mostrar aqui, certo? Uma coisa importante, só para poder botar algumas outras operações, certo? Operações de deslocamento, para a esquerda, direita, e, ou e not bit a bit, certo? E olha que legal, a gente não tem um not bit a bit, a gente tem um nó, não ou. Por que a gente tem um não ou? Os caras olharam lá, lembra que os projetistas do MIP são tão duros com instrução, lembra disso? Não vai botar muitas. Pensar em vocês que alunos, 20 anos depois, 20 e tantos anos depois, vão ter que decorar as instruções do MIP. Aí decidiram que, poxa, eu não vou botar tanta instrução para eles. Aí eles criaram um nó ao invés do nó. Por que o nó? Não ou. Faz um ou e inverte. Você tem um registrador com zero? Não tem? Faz um ou com zero, o que acontece? Dá ele mesmo, inverte. Lá. Então, como você tem um registrador fixo em zero, você não precisa de uma instrução de not. Você pode economizá-la usando a instrução de not. Só para economizar a instrução. Tá? Ela já faz duas coisas ali simultaneamente. Aí nós temos as versões, no caso, olha bem, ó, ou para o imediato, e para o imediato, deslocamento para a esquerda, deslocamento para a direita. Tá bom? Ok? Tudo bem, senhores? Só para mostrar aqui algumas coisas. Operação de deslocamento é o esperado nosso. Operação de E, então a gente vai aplicar máscaras. Operação de OU. E a operação de NOT, que é a operação do NOR com o último cara como zero. Certo? Eu só vou falar agora com vocês das operações condicionais e a gente encerra por hoje. Quantas operações, quem já, se relembrando, vocês têm o assembly do ARM. Quantas condições vocês têm aí, ou outro processador que vocês aprenderam assembly? Quantas condições tinham nele para salto? Um monte, né? A arquitetura Intel, você sabe que você tem inclusive duas instruções que saltam pelo mesmo motivo, né? Sabia disso? Tem, por exemplo, salta se é menor ou igual, ou salta se não é maior. Sabia disso? Tem instruções separadas que fazem a mesma coisa, cara. O MIPS é um pouquinho mais simples para a gente, certo? Ok? O MIPS é um pouquinho mais simples. Nós temos 3 instruções de salto. Salta se é igual, grant if equal. Salta se não é igual,
Quer dizer, salta se for diferente. E jump. Acabou. Jump é salto não condicional. Ok? Igual, diferente e sempre. Tá bom para vocês? E aí? Vamos fazer um laço com isso. Vamos lá. A meta de vocês agora é fazer um laço, né? Consegue? For x igual a 1, x menor que 1000, x mais mais. Vamos lá. Para achar o menor. Bom, mas vamos lá, vamos pensar por aqui. Vamos começar por aqui, só relembrando. Branch equal, vamos pensar assim, salta se é igual. Vocês conseguem fazer isso? Hein? Vocês conseguem fazer essa parte? Vocês conseguem entender o modelo? Salta se é igual. Compara os dois registradores. Se eles são iguais. Aí, lembra do PC? Heitor, você perguntou pelo PC? Não, foi Heitor. Foi quem que perguntou? Ah, Arthur, né? Lembra do PC? O que acontece aqui é o seguinte. Existe o PC. Ele não está explícito para a gente. Esse L1, você vai falar, na hora que você está programando em Assembly, é isso mesmo. Você bota o L1, salta para o fim, salta para algum label, certo? Isso é um label mesmo. Na hora de representar, esse cara é imediato, ele tem 16 bits. Então ele vai ser somado ao PC. Então existe o PC e você vai fazer a operação com o PC, tá bom? Tudo bem? Só que o PC não fica manipulável pelo seu programa diretamente, mas o branch manipula, tá? Esse cara aqui é salta se for diferente. E esse aqui é salta sempre. Tudo bem? Combinado com vocês? Agora, a gente precisa dar um jeito. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Desculpa, qual? No jump? Não, na verdade uma coisa importante do MIPS, essa instrução é a instrução de jump. Ela só funciona desse jeito, com label. Se você quiser saltar com o registrador, você tem uma outra instrução que é o JR. E aí você passa o registrador que você quer. Ok? Elas têm sempre nomes diferentes. Cada nome tem uma funcionalidade só uma, não tem variação nenhuma. É uma coisa que facilita um pouco, porque você aprende as questões de variações e fica mais fácil para você. A gente já tem o i, a gente vai ver o sufixo u daqui a pouco, e aí a gente mata, daqui a pouco não, na próxima aula, e a gente mata as variações de instruções que vocês vão ter. Cada instrução geralmente você vai multiplicar por 4 com as variações, mas bem controladas. O que aconteceu aqui? Eu quero isso para vocês. Olha, a tarefa para vocês é pronto. E agora? E aí? E essa? Arthur? E aí? O que você acha dessa? Hein? O que vocês acham? Vai. Um menos o outro eu posso comparar com zero, mas aí se não for zero, o que acontece? Vai ficar complicado demais, né, Pedro? Ok? Tem uma outra instrução, é interessante o seguinte, o MIP só tem comparação, saltos com comparação de igualdade e desigualdade, tá? Mas ele tem uma outra instrução chamada set on less than, SLT. Certo? A ideia do set on less than, deixa eu botar esse cara aqui. Vamos botar aqui, ó, C. O que acontece? Se A for menor que B, C ganha o valor 1. Essa é a ideia dessa instrução aqui. Tudo bem? Então, no fundo, o que a gente está fazendo, por isso que eu deixei esse código aqui, é a primeira vez que vocês vão ver uma instrução em Assembly ser definida por um código em C. Certo? É a forma mais fácil de eu tentar defini-la para vocês. Section less than. O que vai acontecer? O C vai ganhar 1 se a instrução A é menor, se o registrador A é menor que o registrador B. Caso contrário, ele ganha 0. Porque agora você sabe fazer uma comparação. Então você tem a comparação de menor. Como é que você faz menor ou igual? Como é que você faz maior? Como é que você faz maior ou igual? Vocês conseguem ver as diferenças? Vocês conseguem manipular? Menor. Se eu quero fazer menor ou igual,
eu comparo menor e comparo igualdade. Eu já tenho branch equal. Tudo bem? Mas menor ou igual significa não maior. Entendeu? Você pode também inverter as coisas. Então, se eu quiser saber se é maior, okay? Se eu quiser saber se algo é maior, eu posso olhar se ele é igual ou se ele é menor. Certo? E eu posso também inverter o A com B. Né? Eu posso inverter a ordem do A com B. Então, a gente tem várias variações para fazer nesse código. Eu posso colocar esses dois caras de ordem. Certo? Então, se eu quiser saber se A é maior que B, eu faço um set on less than C, D, A. Tudo bem? Você pode trocar a ordem dos registradores. Ok? Além disso, você pode checar o C para 0 ou para 1. Certo? No fundo, isso aqui, olha, só para escrever, olha, esse cara aqui significa que A é menor que B. Certo? Esse negócio aqui significa que A é maior ou igual a B. Notaram isso? Certo? E agora você pode trocar o A por B de lugar, trocando aqui embaixo, e você fez todas as comparações necessárias. Aí deu a resposta C com valor 1 ou C com valor 0. O que você faz? Branch equal 0 ou branch not equal 0. Você comparou ele com 1 e comparou ele com 0. Aí você matou tudo que você queria. Tudo bem? É isso? Samuel? Ok? Você lá atrás. Isso. Último. Seu nome? Lucas. Entendeu? Consegue explicar, seu colega? Mais ou menos? Então você não entendeu direito. Lembra daquela curva que eu falei para vocês? Vocês estão aonde? Vocês já estão fazendo mais perguntas. É uma coisa interessante, sabia? Em relação à primeira aula, e hoje vocês estão fazendo bem mais perguntas do que vocês estavam fazendo nas primeiras aulas. Isso é bom. Ok? Parabéns. Isso é bom para vocês. Continue fazendo as perguntas e aumentem o número de perguntas. Ok? O que nós vamos fazer aqui? Uma tarefinha para vocês. Eu, só relembrando, a gente já pedi algumas tarefas para casa para vocês. É para vocês fazerem e a gente discute, certo? Venha no horário de atendimento, se não consegue fazer, alguma coisa assim, certo? É uma tarefa extra, além de lista lá e tudo mais. Eu queria que vocês pegassem no código, agora que vocês já sabem as instruções de branch, certo? Eu queria que vocês tentassem fazer um exemplo em C que tem uma instrução de for, um código em C que tenha for, inventa um código que tem um laço for, na verdade, deixa eu começar em ordem, né? Primeiro um if com else, tá? Ok? Primeiro um if com else, depois eu queria que vocês fizessem um for, depois eu queria que vocês fizessem um while, e depois, por último, eu queria que vocês fizessem um switch. Ok? Tudo bem? Combinado, senhores? Tarefa para vocês? Da segunda-feira? Você arruma um trechinho de código pequeno, porque o que eu estou interessado é na carta, certo? Ok? Estou interessado na carta. Então você faz o código em C só para você servir de modelo, e aí você implementa a versão equivalente da C. E aloca o registrador para o que você quiser, eu não estou tão preocupado com isso, tá? Mas você precisa alocar o registrador. Eu quero que você faça um for, então escreve o código. Só para poder mostrar aqui, vamos pegar esse caso aqui, olha. Vamos botar aqui Y. Tudo bem? Ok? Samuel. Aí você escreve esse código aqui em C, agora converte esse código para C. Tá bom? Dúvidas, perguntas, senhores? Não, a gente não viu chamada de rotina. Vai ser call, mas a gente não viu chamada de rotina. Você não vai chamar rotina por enquanto ainda não. Vai ser call. Certo? Vai ser um call. Mas não é o equivalente ao call, a sintaxe não é call. É jump and link, é um JL, certo? Mas é o equivalente ao que você conhece como call. Tá? Chama JL. Tá? Ok, pessoal? Dúvidas? Perguntas? Ok, até segunda-feira então.